Tudo bem, pessoal? Boa noite, né? São 19 horas, horário que a gente começa tradicionalmente o nosso minicurso. Hoje é o nosso último encontro, tá? Antes de nós começarmos alguns recadinhos. Primeiro, sorteio, né? O pessoal já viu que eu postei acerca do sorteio do livro Mitologias. Importante lembrar, sorteio 2 exemplares, tá? Um aqui no Instagram e outro aqui no Facebook. Então, tá? Quem quiser concorrer 2 vezes, precisa fazer a inscrição tanto lá no Facebook quanto aqui no Instagram. Tá? Então, atenção para isso. Tá? Eu vi que no Instagram está mais movimentado, então no Facebook, por enquanto, está mais fácil ganhar. Apareçam por lá também, tá? Lembrando que hoje o nosso encontro é sobre esse livro do professor Paulo Grossi, O Direito entre Poder e Ordenamento, tá? Uma discussão, tá? Um pouquinho diferente das outras. Esse é um livro de miscelânea, de vários artigos sobre temas diferentes. A gente vai ver de que modo que eles se encaixam e em que sentido o título acaba fazendo algum sentido aqui para nós, tá? E o segundo recado que é importante lembrar também é acerca da certificação. Então, para aqueles que se inscreveram até o dia 31 no site inscrições.ufsc.br para o curso e assistiram ao vivo 3 das 4 lives, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, tá? Vão poder obter a certificação se, tá? É um requisito que a UFSC pede, fizerem atividade avaliativa. A atividade avaliativa consiste em uma resenha. Tá? Para quem já foi meu aluno sabe o que eu quero dizer com isso. Resenha não é fichamento, ou seja, não é um resumo. Resenha não é sinopse. Tá? A resenha basicamente é uma análise crítica da obra. Tá? Eu vou deixar, tanto no Facebook quanto no Instagram, o link de um livro de EAD da UFSC que ensina como fazer resenha. Até, inclusive, pode servir para a vida de vocês em outras ocasiões. Então, acho que vale bastante a pena vocês darem uma olhadinha lá também. Acho que ajuda bastante. Tá bom, pessoal? Então, esses são os nossos 2 recadinhos, né? Certificação, vou mandar para vocês. O link como fazer o trabalho final e também o nosso sorteio. O sorteio é sexta-feira, 2 da tarde. Vou estar publicando tanto na página do Facebook quanto na página do Instagram. Né? Então, vou ali fazer o sorteio, faço provavelmente o vídeo dos stories ao vivo. Tá? E nós damos conta dessa questão também. Daí depois a gente combina como entregar os livros. Por enquanto é impossível porque eles estão na minha sala da UFSC. Então, não tem como fazer isso por vocês. Tá bom, pessoal? Então, acho que a gente já tem aqui o número mais ou menos habitual de pessoas, né? Então, a gente pode começar. Então, basicamente, como eu falei, hoje a gente está falando dessa obra aqui, O Direito entre Poder e Ordenamento. E se a gente for pensar, basicamente, o título reflete um pouco daquilo que é o cerne das questões que a qual o professor Paulo Grossi discute nas suas obras. Ou seja, como que o direito pode se manifestar? Se o direito pode se manifestar enquanto um ato de uma autoridade ou se o direito ele é fruto de organização da sociedade. Né? A essa altura nós já sabemos a resposta. Pelas 3 obras que nós analisamos do professor Grossi, fica bastante claro que a visão é ordenamental, ou seja, o direito para o professor Grossi é visto enquanto ordenamento. Né? Direito e ordenamento jurídico seriam expressões sinônimas. Tá? E esse ordenamento não significa um conjunto de normas imposto alto, mas sim um conjunto de institutos jurídicos, as quais são devidamente conjunto de uma auto-organização da sociedade e que essa auto-organização leva à obediência, né? A observância, para utilizar o termo que o professor Grossi coloca, porque a obediência seria simplesmente passiva e a observância seria algo ativo, ou seja, as pessoas obedecem porque entendem que é interessante obedecer. Então, é nesse sentido que se coloca aqui. E, basicamente, esse conjunto de artigos vão tentar espelhar um pouco essa situação. Tá? Como vocês viram, né, pelo índice, para quem teve a oportunidade de já ler a obra, né, o índice é bem detalhadinho. Tá? Nós temos 7 artigos, os 7 artigos são basicamente todos de temas diferentes. Né? A primeira metade do livro tem uma discussão um pouco mais cronológica, né, de medievo, modernidade,
E o primeiro e os últimos artigos têm um tom um pouco mais analítico, vão discutir alguns pontos específicos, inclusive alguns autores específicos. Acho que isso aqui é importante para nós. O primeiro texto dos 7 é o Ponto e a Linha. É um texto bastante clássico, é um texto que já foi publicado várias traduções, em espanhol, em português, tem uma tradução anterior à dessa do livro, né, publicado também em revista. É um texto que eu costumo utilizar muito com os meus alunos de graduação e pós-graduação, geralmente no primeiro dia de aula. Geralmente é o primeiro texto que eu peço para eles lerem. Por quê? Porque é um texto que busca, né, de algum modo, tentar trazer alguma reflexão muito introdutória, uma reflexão muito primária acerca do papel da história do direito. Eu acho que a esse ponto é interessante a gente fazer essa discussão, né? Ou seja, depois de olhar todo aquele conjunto de categorias, ver quais são aquelas que ficam aqui nessa discussão, né? Quais são as ideias de história do direito que ficam mais presentes. E é essa ideia, dessa metáfora do ponto e da linha que o professor Grossi apresenta para tentar falar acerca de qual é o papel, tá, da história do direito nas faculdades, ou seja, nas faculdades de direito. Ou seja, em que sentido a disciplina de história do direito pode trazer alguma contribuição relevante. E, basicamente, é aquela discussão toda que o professor Grossi já fez. O papel da história do direito é um papel civilizador. O papel da história do direito é um papel cultural, ou seja, de mostrar que o direito não é apenas aquilo que se aprende do chamado direito positivo, os códigos, as leis em vigor, mas o direito é algo que está nos estratos mais profundos da sociedade. E justamente por isso, para que você consiga fazer uma leitura mais densa, tá, desses estratos profundos, para além das exegeses dos textos legislativos, a história do direito tem um papel porque ela dá instrumentos de análise. O principal deles é a comparação entre o presente e o passado. Então, a ideia é justamente trazer para a faculdade de Direito, já nos primeiros semestres, geralmente no primeiro semestre, quando a disciplina, na maioria dos casos, é ofertada, uma discussão cultural acerca do direito, uma discussão que não deixe o direito estritamente vinculado à ideia de lei. Então, é essa a grande lição que se traz aqui. Então, o papel da história do direito é justamente de mostrar para os juristas em formação que o direito está para além do poder. O direito existe em vários modos de manifestar-se. E, nesse sentido, que se justifica a presença da disciplina da história do direito nas faculdades jurídicas. Para quem tem interesse nisso, inclusive no final de 2018 foi aprovada uma resolução no MEC, no Conselho Nacional de Educação, sobre as diretrizes curriculares dos cursos jurídicos do Brasil. Ou seja, discute, entre outras coisas, quais são os conteúdos mínimos que um curso de direito deve ter. E uma das interfaces, que é chamada, né, o eixo fundamental, aquele que dá bases para o estudo do direito, coloca a história com um papel fundamental. Ou seja, o conteúdo história do direito é um conteúdo considerado fundamental para a formação de um jurista no Brasil. Isso é muito importante, porque justamente também o nosso ordenamento jurídico reconhece a importância desse papel cultural. E é justamente colocado nesse espírito de nós pensarmos como nós conseguimos pensar para além do direito vigente, para além daquilo que se apresenta à primeira vista aos nossos olhos. Então, é nesse sentido que se legitima a presença do historiador do direito, formado em direito, ou seja, com capacidade de analisar de modo denso, profundo e acurado os institutos jurídicos com as lentes da história. Então, é um pouco disso que a gente espera do papel da história do direito. E a ideia, né, é justamente que haja a possibilidade de evitar-se isolamentos, ou seja, a presença do historiador do direito na faculdade de direito, ela não tem um papel decorativo, ela não tem o papel de dizer, veja lá, tem, por exemplo, eu, professor Diego, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que ensina a história do direito, que luxo, que interessante, nós temos alguém que conheça do passado. A ideia não é entender a história do direito, o passado do direito, como um museu, que a gente vai lá, olha um artefato, acha muito bonito, muito interessante e depois larga a mão. Claro que a erudição é importante, é claro que conhecer os institutos jurídicos culturalmente tem algum valor,
Mas não é isso que interessa. O que interessa é justamente o diálogo que pode haver entre, tá, o jurista do direito positivo, aqueles que vão trabalhar como advogados, juízes, promotores, delegados e afins, e aqueles que vão efetivamente analisar o direito a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Ou seja, só há sentido na presença do historiador do direito na faculdade jurídica se existe esse entrelaçamento entre essas duas perspectivas. Ou seja, que a perspectiva cultural se alia à perspectiva pragmática. Não há sentido, tá, em uma coisa sem a outra. Tá? O direito, tá, isso alguns autores já falam desde os anos 80, talvez o mais famoso deles seja o Niklas Luhmann, sociólogo alemão, que vai dizer justamente que o direito ele tem sua autonomia, mas ele é aberto, ou seja, se a gente entende o direito enquanto um sistema, tal qual a economia e por aí vai, são relações que se comunicam. Tá? Então é essa a perspectiva, ou seja, se o direito não é fechado, se o direito é aberto, então ele precisa criar diálogos. E o objetivo de criar diálogos é justamente esse, a pessoa pela qual o historiador do direito tem sede de diálogo, em primeiro lugar, são, tá, os juristas. E também evitar com que os juristas se isolem da perspectiva cultural. Ou seja, tá, é importante que os juristas entendam que a formação deles precisa ser uma formação sólida. E por isso não adianta saber apenas as últimas novidades da legislação, da doutrina e da jurisprudência, porque, como nós sabemos, elas passam e passam cada vez mais rápido. Então, é justamente importante nós conhecermos quais são os estratos mais profundos que constroem os institutos jurídicos para nós conseguirmos compreender de modo mais profundo como o direito se manifesta. E é nesse sentido a metáfora do ponto e da linha. O conhecimento acerca dos vários temas do mundo do direito que nós temos são esses vários pontos que estão colocados. Mas esses pontos não estão soltos, esses pontos formam entre si, em conjunto, uma linha. E o sentido, tá, da linha, tá, é apontado pelo historiador, ou seja, o historiador é quem consegue fazer a conexão entre esses vários pontos do passado e construir um percurso, tá, aquilo que a gente costuma chamar de devir histórico, a história que vai caminhando. Então, para nós percebermos avanços, retrocessos, porque o tempo cronológico, em tese, é linear, certo? Agora, os acontecimentos, eles vão construindo-se de modo bastante diferente ao longo do tempo. Então, nós temos importantes conquistas históricas, mas nós temos também derrotas importantes. Nós temos situações que são ambíguas e que podem nos levar para caminhos diversos. Então, é um pouco essa a perspectiva, né, do direito ser visto nessa metáfora entre o ponto e a linha. Então, os pontos são esses conjuntos de acontecimentos e a linha é aquela que o historiador é capaz de fazer essa construção. Então é essa, né, a mensagem do primeiro texto. É uma mensagem bastante breve, bastante curta, bastante objetiva, justamente de entender de como se dá essa construção. O segundo e terceiro textos, né, são textos mais específicos acerca, o segundo sobre a Idade Média e o terceiro sobre a transição entre Idade Média e Idade Moderna. São assuntos que a gente trabalhou com bastante densidade nos últimos dois encontros, seja na discussão da ordem jurídica medieval, seja na discussão das mitologias jurídicas da modernidade. Tá? Então, o que talvez seja interessante nós fazermos aqui? Fazer alguns reforços de alguns pontos que não sobrou talvez tanto tempo para falar nos encontros anteriores. Talvez o primeiro deles, né, no caso do direito medieval, é reforçar que a ordem medieval é vista enquanto uma ordem objetiva, ou seja, vista como um dado. O papel do jurista é de observar esse mundo e declarar, ou seja, tá, descrever o direito tal qual ele se apresenta nesse mundo. É um pouco essa a ideia do direito enquanto uma ordem objetiva. Ou seja, o direito ele tem pouco do ius, da faculdade, do eu tenho direito a alguma coisa, inclusive porque a própria ideia de indivíduo não existe na Idade Média, tá? Mas a ideia do direito enquanto um ordenamento objetivo. Por isso que os teólogos, os filósofos, os juristas conseguiam ler coisas como o direito natural. O direito natural medieval é o direito que está presente no mundo.
né? Deus cria a natureza e a cria com papéis específicos, cria seres superiores, seres inferiores, seres que são mais fortes, seres que são mais fracos, seres que se relacionam, e esse conjunto dessa ordem, para nós, é passível apenas de ser descrito e não prescrito, ou seja, eu apenas tenho como expressar aquilo que está presente já no mundo físico. Então é essa a ideia de direito na Idade Média. Então você tem muito de directum, direito como ordem, pouco do direito como ius, como faculdade. Essas expressões não são do professor Gross, são do professor Bartolomé Claver, que inclusive tem um livro muito interessante, recém-traduzido para o português no Brasil, pelo colega do Rio de Janeiro, o professor João Araújo, da Federal Rural do Rio de Janeiro, que traz um pouco isso. O professor Claveiro, da Faculdade de Sevilha, foi uma espécie de um discípulo espanhol do Grossi, podemos assim dizer, tá? E que traz um pouco essa questão, ou seja, a partir dessa leitura grossiana, enxerga essa dimensão objetiva da realidade. Ou seja, o direito medieval não é vontade, o direito medieval não é poder. O direito medieval ele é essa ordem já pré-estabelecida no mundo das coisas. E é nesse sentido que vai se construir a dita tradição do ius communis, é nesse sentido que os juristas medievais vão reler e ressignificar o direito romano que começa a ser ensinado nas faculdades jurídicas. A leitura do ius communis é uma leitura que assenta, tá, essas relações dentro de um suporte de validade, que é esse texto romano. Esse texto romano que é venerável porque é bem escrito, feito na época clássica, é venerável porque os romanos se tornam cristãos e, portanto, é um texto quase sagrado. Tá? E, portanto, essa releitura, essas acrescentos, essas modificações que os juristas medievais vão inserindo com as glosas, com os comentários ao texto romano clássico, criam uma possibilidade de leitura mais ampla da realidade. Tá? Ou seja, os juristas conseguem, diante das situações que se apresentam, tentar imaginar situações às quais eles possam, né, dar conta do fenômeno. Então, isso que é bastante interessante. E a esse direito comum que vão se contrapor os direitos próprios, né? O iura propria, né? Expressão latina para isso. Aí que são o direito dos reinos, o direito das corporações de ofício, o direito da igreja, o direito das cidades e por aí vai. Você tem essa série de direitos que concorrem, tá, com esse direito comum e que sempre vão ter soluções de arranjos entre eles muito provisórios. Em alguns momentos, o direito canônico se sobrepõe, em alguns momentos o direito do reino se sobrepõe, mas, em última instância, tá, o que fica, tá, é justamente essa capacidade do direito dos juristas, do direito comum, de ler esse conjunto dessa realidade histórica. Então, é um pouco disso, né, que o segundo texto traz para nós. E como que isso ocorre? Né? Através de aquilo que o professor Antônio Manuel Espanha chamava de uma geometria variável, ou seja, hoje, na nossa ordem jurídica, supostamente, né, nós temos uma classificação hierárquica, né, geralmente desenhada pela pirâmide, que você tem a Constituição no vértice e depois as leis, né, e por aí vai, os atos normativos inferiores, até eventualmente chegar na sentença, que é a lei do caso concreto. Né? Isso Kelsen nos ensina. Né? Agora, a geometria medieval, não. Às vezes um direito se sobrepõe, às vezes um direito é sobreposto, e sempre o caso concreto, o local onde se está, as pessoas que estão envolvidas, ou seja, a ideia de status, né? Quando a gente fala em status hoje, a gente pensa em sujeito rico ou pobre, chique ou brega, coisas do tipo. O status é isso, então eu sou clérigo, então eu tenho direito a ser julgado pelo tribunal da igreja. Eu sou mercador, então eu posso resolver isso na corporação dos mercadores. Se eu sou um artesão, eu posso discutir isso na corporação dos artesãos. E se eu sou de uma cidade, eu não posso ser julgada por outra, e por aí vai. A esse conjunto de atribuições que cada uma dessas ordens jurídicas tem, é o que nós chamamos de jurisdictio, né? Ou seja, dizer o direito, que não se confunde com a jurisdição moderna. A jurisdictio é justamente essa força que cada um desses órgãos da sociedade tem em dizer o próprio direito e regular a própria vida, independente daquilo que aconteça em outros espaços. Tá? Então, isso é bastante interessante.
E é nesse sentido que a gente entra no terceiro texto, naquela metáfora que o professor Grossi utiliza no título, da diferença do medievo, de uma sociedade de sociedades, para o mundo moderno da insularidade do Estado. O que o professor Grossi quer dizer com uma sociedade de sociedades? A Idade Média, o medievo, é uma sociedade de sociedades porque aquilo que a gente chama de sociedade, ela está permeada por várias sociedades autônomas que têm auto-ordenação e, portanto, têm um direito próprio. E justamente esse conjunto de direitos próprios é o que a gente chama, essa possibilidade de ter esses vários direitos próprios é o que a gente chama de jurisdictio. E o papel do ius comune, do direito comum dos juristas, é tentar ler essa realidade de modo mais genérico, tentando fazer isso pelo alto, mas de um modo aberto, tá? Sempre permeando a essas situações específicas. E vai justamente mostrar que um conjunto de fatores presentes na própria Idade Média, tá, é que vai, de algum modo, definir essa modificação. Tá? E o principal argumento que o professor Grossi traz é um argumento de cunho religioso. Isso é bastante interessante. A gente tem, no século XIV, na virada do 13 para o 14, uma série de fatos que vão modificar fundamentalmente aquela sociedade. Um deles, tá, é traduzido pela existência de uma nova ordem religiosa, que são os franciscanos. O que os franciscanos têm de especial? Muitos devem conhecer São Francisco de Assis, é uma figura fascinante. Né? São Francisco de Assis tem como principal característica uma nova visão de mundo, diferente do mundo dos medievais. Se o direito essa ordem lida pela sociedade, a sociedade já presente, São Francisco, mesmo sendo muito medieval e radicalizando essa ideia de uma ordem objetiva, né? Quem não ouviu falar do Cântico das Criaturas, do irmão Sol e do irmão Lua, ou seja, essa ideia de que essa natureza é dada por Deus e se apresenta de modo bastante objetivo, mas, ao mesmo tempo, ele insere um elemento importante, que é essa capacidade do ser humano, por si só, louvar a Deus por meio do reconhecimento da criação divina, de modo muito radical, e, de algum modo, eliminando ou, de algum modo, diminuindo o papel que a igreja tem nessa mediação. Então, é nesse sentido que, especialmente a doutrina franciscana posterior, com os doutores da igreja franciscanos, que a gente vai ter Duns Scoto, vai ter Guilherme de Ockham, etc., que vão justamente trazer essa doutrina religiosa para um plano filosófico e vão justamente mostrar as possibilidades que o indivíduo tem de sentir e escolher. Tá? E essa capacidade dos seres, cada um, sentir e escolher, vai fazer uma revolução no modo como se enxerga as coisas. Ou seja, não é mais apenas o fato de eu pertencer a uma determinada comunidade, sou artesão, sou clérigo, etc., que dá conta da minha existência. Mas aquilo que eu sou capaz de sentir e pensar começa a trazer isso. E não à toa, esse movimento ele acaba sendo precursor de uma série de outros movimentos, tanto no mundo religioso, como a Reforma Protestante, 2 séculos à frente, como também o Renascimento Cultural, o Humanismo, onde nós vamos ter figuras filosóficas como Descartes, etc., que vão justamente ver a possibilidade da construção do indivíduo pensar e moldar o mundo. A ideia de Descartes do penso, logo existo é isso, ou seja, o mundo não é mais algo que está dado, declarado e deve ser apenas lido. Não, o mundo é algo que eu posso modificar. E isso tem uma visão muito importante para o direito, porque especialmente os detentores do poder político começam a perceber que a estrutura do Estado que está crescendo e fortalecendo nesse período, se tomar para si também a função de pensar o direito, consegue exercer de modo muito eficiente a sua vontade. E a partir daqui, cada Estado passa a exercer a sua vontade. E quando cada Estado passa a exercer a sua vontade também no direito, por meio de legislação, a gente pode pegar o exemplo de Portugal, que nos é mais próximo, com as ordenações filipinas, por exemplo, ou seja, o rei escrevendo direito e tentando fazer esse direito se impor, ainda que com muitas concessões para a antiga tradição medieval, e por isso que juridicamente não há uma ruptura forte, mas politicamente há, e é um pouco isso que o professor Gross explica, em que cada Estado, conseguindo trazer e construir o seu direito,
passa a ser uma ilha, nesse sentido da insularidade do Estado. Ou seja, se o mundo medieval era um conjunto de sociedades interconectadas, o mundo moderno é o conjunto de várias ilhas. Tá? É isso que a gente nota, para quem estuda a história do direito internacional, depois da Paz da Westfália, ou seja, em que se reconhecem as potências internacionais, esses reinos passam a se enxergar uns aos outros de modo igual, e a partir disso esses estados começam a criar relações fundamentais. E uma delas é que o direito que vige dentro do território passa a ser um direito específico, ou seja, começa a se quebrar com essa ideia de um direito comum. Ou seja, ainda que a herança seja essa do direito comum, começam-se a pensar possibilidades de o direito ser próprio, o direito próprio ser o direito que se sobrepõe. E o ápice disso, da insularidade, desse fenômeno da insularidade do Estado, é o que a gente vai ver com as revoluções burguesas, especialmente a Revolução Francesa, tá? Onde você vai ter, tá, um Estado, tá, um corpo, tá, político, uma assembleia, que aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, a sua vontade se faz lei, pura e simplesmente. Ou seja, sem a necessidade de nenhuma mediação específica, né, com a antiga tradição, ainda que eventualmente ela ocorra, e ela ocorre, mas de modo, tá, voluntário e secundário. Ou seja, não é uma obrigação ler o mundo de acordo com a natureza das coisas. A obrigação é modificar o mundo de acordo com a vontade política. Então é essa mudança sensível que a gente acaba tendo, né, nesse momento. Então é nesse sentido que a ideia de liberdade, por exemplo, que é essa possibilidade do indivíduo expressar, tá, as suas vontades, passa a ser, né, um direito que hoje nós chamamos de fundamental. A liberdade é um direito fundamental porque é esse direito que permite o qual o indivíduo se expresse. E não à toa foi tratado de inúmeros modos, com várias nuances, pelos ditos autores contratualistas. Talvez a tratativa mais profunda disso seja em Locke, onde vai mostrar que a liberdade é o atributo próprio da existência do sujeito em uma comunidade política. Sem liberdade não existe essa possibilidade. E por isso que esses autores da época geralmente colocavam que aqueles que não tinham patrimônio tinham mais dificuldade de exercer sua liberdade, porque se não podiam se autogerir, né, dependiam de outras pessoas para comer, para sobreviver, não poderiam externar suas vontades, seriam apenas, né, reflexos de outras vontades. Então é essa a construção. E se a gente for pensar, é muito essa ideia que se baseia no mundo moderno. Hoje inclusive, né, no meio dessa pandemia, a gente pode perceber isso, tá? Em que pese a pandemia, como o nome diz, ser global e não conhecer fronteiras, por outro lado, cada Estado nacional decide como ir afrontar o problema, como se cada Estado não tivesse relação direta com aquilo que está acontecendo nos vizinhos. Tá? Esse é um fenômeno bastante interessante, tá, de nós pensarmos, porque isso tem consequências importantes para a vida das pessoas, ou seja, as leis não são mais fruto exclusivo de uma razão, seja qual for o fundamento dessa razão, uma razão teológica, que é aquela razão medieval, ou uma razão metafísica, espiritual, no sentido laico, do mundo moderno, tá? Mas passa a ser simplesmente um ato de vontade de quem no momento está no poder. Tá? E supostamente o fato do poder ser democrático após as revoluções daria a chancela necessária para que nós não nos preocupássemos demais com isso. Então é bastante interessante perceber como se dá essa construção. E é a arquitetura básica do modelo de Estado que a gente ainda hoje tem. Mas o que é justamente interessante é que no quarto artigo do livro, o professor Grossi começa a demonstrar como essa ideia começa a perder força nos dias atuais. Tá? Inclusive, a gente talvez esteja até num passo anterior em que esse movimento que o professor Grossi discute no quarto artigo começa a ter algum tipo de retrocesso. Esse exemplo do tratamento que cada estado dá de modo diferente à pandemia é um modo de expressar isso, mas o professor Grossi vai tentar explicar quais são as consequências do chamado fenômeno da globalização, tá, traz para o mundo do direito e da ciência jurídica. A gente sabe que globalização não é um vocabulário do direito, globalização é um vocabulário do mundo da economia, tá? E que depois foi trazido para o mundo das relações internacionais, que foi trazido para o mundo das ciências sociais,
e, por consequência, também para o mundo do direito. O que a gente tem, então, aqui? A gente tem a demonstração da ruptura, né, de uma série de fatores que construíram o mundo moderno, e especialmente a política, e, por consequência, nesse mundo moderno, em que cada estado é uma ilha, tá, em que cada estado tem a sua lei dentro de um território. Essa tríade Estado, Lei, Território é a característica, tá, desse mundo político moderno. Ou seja, o Estado dá a lei, ou seja, a lei é fruto da política, é submissa à política, dentro de um território a qual ela consegue se exercer domínio. Dentro desse domínio é exclusivo. Então é um pouco essa a ideia que está em jogo aqui. Tá? Veja bem, então o que você tem? Você tem com a globalização uma ruptura disso. Ou seja, o Estado não é mais o único ente político relevante. Você tem o surgimento de novos atores no direito internacional, e daí você cita desde ONGs, organizações internacionais, até mesmo a possibilidade do indivíduo ter algum papel no direito internacional e não mais apenas Estado contra Estado. E isso a gente vê facilmente no mundo do direito internacional, quando a gente olha o conjunto de cortes internacionais que nós temos hoje. Antes a gente tinha apenas a Corte Internacional de Justiça, que julgava os conflitos entre os estados. Aí você passa a ter hoje uma série de tribunais, Tribunal Marítimo, Tribunal Contencioso da OMC, o Tribunal Penal Internacional, que julga indivíduos propriamente dito, ou em que você tem uma miríade de sujeitos, que não apenas os estados, que podem se relacionar e podem ter responsabilidade jurídica. Então você tem essa quebra do Estado. Por consequência, a lei do Estado, que é o segundo ponto, não consegue mais ser o único fator de agregação social. Ou seja, se o Estado, por si só, não dá mais conta, então a lei desse Estado também não dá mais. E não à toa a gente vai ter um conjunto de novos direitos que vão surgindo. Tá? Se nós pensarmos os direitos com relação ao consumo, os direitos com relação ao meio ambiente, todos esses, no mundo de hoje, são direitos transnacionais. Então, se eu tenho um pacote da Amazon, que pese ele ser no Brasil, ele, de um lado, tem que respeitar o Código de Defesa do Consumidor, mas, de outro lado, ele tem uma série de dinâmicas e políticas próprias que, por vezes, podem, né, modificar o caráter de aplicação desse direito. Tá? Então, é desse modo em que as coisas acabam acontecendo. Você tem no direito ambiental, em que pese cada estado poder regular como quiser, em tese, né, a preservação ou não da natureza, a preservação ou não da natureza tem consequências, né, transfronteiriças. Tá? Teve um famoso caso na fronteira entre Argentina e Uruguai de uma papeleira, uma fábrica de papel. Ou seja, o papel era fabricado no Uruguai, mas a poluição ia para a Argentina. E fenômenos como esse, quando se discute acerca da preservação da Amazônia ou do Polo Norte, né, dizem respeito a coisas desse sentido, ou seja, as consequências da destruição da Amazônia e do Polo Norte são não apenas para os brasileiros ou para os nórdicos, mas para todo mundo. Então, e nesse sentido, você precisa ter regulações jurídicas não apenas do direito internacional clássico, de Estado contra Estado, mas possibilidade de você resolver de acordo com a complexidade dos conflitos que nós temos. E, por fim, você não tem mais essa noção de território colocado, ou seja, o território, tá, é algo, tá, insuficiente para explicar isso, ou seja, o território não dá conta de explicar o tipo de relação que nós construímos, por exemplo, via internet. A ideia de território, ela é muito fluida. Tá? O território, na verdade, é um registro, mas ele não necessariamente tem a ver com o fato físico. Tá? Isso, hoje em dia, em regramentos corporativos é bastante claro. Uma empresa, ela tem, tá, a sua sede física no lugar, mas a sede jurídica dela é em outro, o exercício de operação contábil é em outro, e por aí vai. Tá? Na Europa, hoje, por exemplo, os sujeitos podem ser de uma nacionalidade, morar em outra, escolher o regime de casamento de um outro lugar que seja mais favorável. E por aí vai, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O direito à globalização, se nós pensarmos, ele é, né, informal, ou seja,
ele cada vez menos prescinde da regulação escrita. A regulação escrita até pode existir, mas ela geralmente vai não ser pensada em abstrato, mas vai ser pensada a partir de fatos concretos, ou seja, o direito à globalização é factual. E é um direito plástico, ou seja, tem múltiplas formas. Por isso, a expressão, né, mais forte desse direito é o direito econômico. Ou seja, o direito econômico internacional é justamente esse direito que é baseado nas boas práticas, nas normas de boa convivência, nas leis do mercado e por aí vai, que, né, nós mais ou menos as intuímos, mas elas não necessariamente estão escritas em detalhes e são muito fluidas, podem modificar-se a todo momento. Esse momento que nós vivemos hoje é justamente algo nesse sentido, ou seja, para onde foram as leis do mercado. Né? Então, ou seja, é um direito que tenta se redesenhar de acordo com os fatos, de acordo com as necessidades. Então, é um direito que o professor Gross vai dizer que tem textualidade fraca, ou seja, não importa tanto aquilo que está no papel, mas importa efetivamente aquilo que está na prática. É um direito complexo e, por ser complexo, é um direito pluralista, né? Ou seja, nós podemos hoje claramente nos dar conta disso, que nós vivemos em um mundo fático de pluralismo jurídico, que não tem nada a ver com o pluralismo jurídico medieval, mas é um pluralismo jurídico em que a jurisprudência interna e internacional tem força, basta pensar o papel que as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos têm no Brasil, o caso Maria da Penha talvez seja o mais interessante deles, o caso das anistias políticas também são outros casos bastante desafiadores, tá? Nós temos também esse direito econômico que se coloca de modo muito forte. Se nós pensarmos, né, para quem eventualmente quiser pesquisar, o Banco Central Brasileiro tem uma portaria pela qual ele diz que as agências de rating, aquelas que medem o valor dos créditos, né, dos Estados Unidos, a Standard Poor's, a Fitch e a outra que eu não lembro o nome, são aquelas três mais famosas, são as agências às quais o Brasil aceita a medição do seu próprio crédito. Ou seja, o Brasil não tem uma classificação própria de crédito, mas ele simplesmente aceita essa outra classificação de crédito. Tá? Ou seja, o que? Significa que o Brasil autoriza que essas agências funcionem no Brasil? Não. Ele simplesmente reconhece que aquilo que essas agências fazem tem valor jurídico. Tá? Então é essa mecânica, essa inversão de lógica que a gente tem do mundo estatal que vem aparecer para hoje. Mas, né, não é só isso. Para além disso, isso tinha sido pergunta de outros encontros, é nesse momento histórico que acontece o hibridismo entre o mundo do civil law e do common law, ou seja, do mundo da tradição europeia continental e do mundo da tradição de língua inglesa no direito. Tá? Ou seja, nós temos cada vez mais um direito que mistura ambas essas características. No Brasil, o exemplo mais claro disso é o direito penal e processo penal, que passou a incorporar uma série de institutos negociais que são típicos do mundo do common law. Então, a delação premiada, o acordo de leniência e por aí vai, são todos institutos desse outro mundo jurídico e que passam a fazer parte do nosso mundo jurídico. Do mesmo modo, né, o modelo das codificações para alguns assuntos específicos passa a fazer parte do mundo da common law. Você ainda tem situações que são efetivamente híbridas. Os exemplos mais interessantes são de algumas cortes internacionais, que geralmente o direito material, né, ou seja, as regras que vão ser aplicadas são pensadas a partir de uma lógica tradicional, ou seja, por meio de tratados internacionais celebrados entre os Estados, que teriam para o direito internacional uma força semelhante à lei no direito interno, mas as normas de procedimento, de julgamento desses casos, são normas tradicionais do mundo do common law, como, por exemplo, a cross-examination, ou seja, a ideia de um debate amplo e aberto entre as partes, e não um conjunto de ritos muito estáticos para a realização de atos processuais. Então, você tem esse conjunto de ações acontecendo concomitantemente. Tá? O que o professor Gross coloca? Que isso, de um lado, é uma grande ocasião, mas, de outro lado, é um grande risco. Por que é uma grande ocasião? Uma grande ocasião, naquele sentido que a gente viu, especialmente na semana passada, de perceber que as mitologias jurídicas da modernidade são efetivamente mitologias, ou seja, elas não correspondem àquilo que acontece na prática. E a ciência jurídica pode começar a ter uma atitude mais realista e os juristas podem tomar o seu papel de protagonista. E isso a gente conhece tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Por exemplo, a predominância que os órgãos judiciários passaram a ter para
o mundo do direito. Isso é um fator interessante. Tá? Agora, por outro lado, isso tudo é um grande risco. A gente viu os efeitos perversos de anos de excesso de protagonismo judicial no Brasil, para onde nos levaram, ou seja, nos levaram para um descrédito das instituições jurídicas, para um descrédito do direito, justamente pela sua inflação de poder. Do mesmo modo, esse direito econômico internacional, sem nenhuma possibilidade de regulação democrática, porque é um direito pensado pelos ricos para os ricos, tá? Ele não traz nenhum tipo de accountability, algum tipo de respaldo, tá? Que possa ser, de algum modo, discutido em fóruns mais amplos. Ele até tem instrumentos internos de verificação, mas são muito restritos. Então, a gente tem, de um lado, uma visão de ciência jurídica mais respeitosa ao mundo dos fatos, mas, por outro lado, a gente tem o risco de um direito que seja muito elitizado. Então, é esse balanço, né, que se está buscando. Especialmente a última década do século passado foi muito prodigiosa nesse sentido. A gente viu essas lutas e a gente vive um momento agora de receio. E esse exemplo do que tem acontecido na pandemia é muito interessante. A gente vê muito pouca ação concreta, com enforcement, né, digamos, com força de lei ou algo nesse sentido, por parte de organismos internacionais. Tá? Você tem, por outro lado, os estados soberanos tentando buscar protagonismo. Você tem uma grande crise de identidade da União Europeia nesse momento com relação a tudo isso. Então, é um pouco esse mundo que se está construindo, ou seja, um mundo que, de um lado, entende que existe esse fato, tá, da globalização, mas um mundo que, em alguns sentidos, tenta resistir, porque isso pode significar perda de poder, perda de espaço para as antigas organizações, ou de exacerbação de força de novas organizações que não respeitem, tá, a tradição do direito anterior. Então, é esse embate interessante pelo qual a gente passa a se colocar aqui. E é isso que o professor Grossi coloca, né? Ele coloca, para quem lê o texto, numa perspectiva positiva disso. Geralmente os europeus têm uma visão otimista disso, mas nós brasileiros tendemos a ter uma visão, talvez não negativa, mas ao menos muito mais parcimoniosa do que os europeus, dada as experiências que nós tivemos nos últimos anos de protagonismo do judiciário, seja por meio do Supremo Tribunal Federal, de operações como a Lava Jato e por aí vai. Então, é um pouco esse cenário. Para quem tiver interesse, vale a pena aprofundar. Tem um livro do professor Antônio Manuel Espanha que chama Pluralismo Jurídico e Direito Democrático, onde ele tenta justamente a partir dessa dualidade que o professor Grossi aponta aqui, o professor Espanha cita o professor Grossi nesse sentido. De um lado a gente tem o dado de fato do pluralismo, de outro a gente tem um valor construído na modernidade que é a democracia. Como que a gente faz para o direito se resolver entre pluralismo e democracia? Como que esses direitos plurais não democráticos podem, de algum modo, sobreviver em uma ordem democrática ou fazer com que a ordem democrática sobreviva a esses direitos não democráticos? Então, essa é um pouco a grande questão que nos é apresentada nesse momento. Tá? Então, isso que é interessante. Muito bem, aqui a gente fecha essa primeira parte do livro que faz esse percurso entre o medievo e a pós-modernidade ou o mundo contemporâneo. E a gente tem depois 2 artigos muito interessantes, porque eles reforçam algumas das discussões teóricas que a gente fez anteriormente, especialmente aquelas que a gente discutiu na primeira parte do segundo encontro sobre a ordem jurídica medieval, que são os textos relativos a Santi Romano e Capogras, que eu já havia alertado vocês nesses encontros anteriores, que são, sim, os autores os quais o professor Grossi busca ajuda, para construir o seu substrato teórico. Ou seja, é dali que ele bebe essas fontes para construir essa questão. E nesse sentido, justamente a partir de Santi Romano, que ele traz o artigo que intitula o livro, que é o direito entre poder e ordenamento. Ou seja, que é justamente a partir da visão do direito ordenamental, né, do Santi Romano que se dá isso. E daí aqui para vocês que leram esse texto e para quem já leu os textos anteriores já tem uma base bastante boa, né? Ou seja, o ordenamento aqui não pode ser lido no sentido tradicional
de Kelsen e de Bobbio, que é simplesmente um conjunto de normas, mas ordenamento é organização que o Santi-Romano consegue ler a partir da sua complexidade. Tá? Ou seja, um direito que, por exemplo, os privados, né, especialmente hoje na globalização de modo bastante acentuado, constroem a partir de uma lógica muito própria, ou seja, para além, né, das lógicas do próprio direito do Estado. E, de fato, essa ideia ganha força e passa a fazer mais sentido justamente pela grande crise de fontes que a gente vive ao longo do século XX. Esse é um dado muito interessante, né? A teoria de Kelsen, que é a teoria hegemônica e que construiu boa parte das lógicas do direito ao longo do século XX, ela nasce em meio a essa crise. Ela nasce lá nos anos 30, quando Kelsen escreve a primeira edição da Teoria Pura do Direito, e a Segunda Guerra Mundial e as leis injustas, né, racistas, etc., levam, tá, muito facilmente a esse ponto. E a segunda metade do século XX, na verdade, é uma tentativa de superação dessa gaiola. Tá? Ou seja, como escapar dessa gaiola teórica que tem uma vantagem porque é uma arquitetura muito bem feita e tem um respaldo formal na democracia, é essa a lógica do direito ser posto por uma autoridade competente. O Kelsen, no prefácio à segunda edição da Teoria Pura do Direito, em 1960, escreve isso. Eu escrevi isso pressupondo democracia, portanto, ele não pode ser responsabilizado pelo fato dos estados terem feito leis injustas. Até aí tudo bem. Agora, como que nós fazemos para superar isso? Como que nós fazemos para recuperar os conteúdos de justiça para o direito? Então, é nesse sentido, né, que o direito do século XX se ancora, por exemplo, em uma nova ideia de Constituição, a qual Santi-Romano, né, já anteriormente, já construía. Santi-Romano era um jurista do direito público, escrevia tratados de constitucional, administrativo, internacional, e mesmo de direito colonial, ou seja, como gerir o direito público das colônias. Então, já entendia essa crise das fontes, ou seja, já entendia que a lei sozinha do Estado não era capaz de regular esse conjunto de situações muito diversas entre si. Tá? Então, o único modo de perceber isso é tentar construções mais abertas e que não fiquem apenas nessa discussão, por exemplo, entre códigos e leis especiais. É uma discussão importante, a gente tem ela no Brasil sob o nome de microsistemas, quando a gente pensa, já falei, da defesa do consumidor, do meio ambiente e da violência doméstica e por aí vai, onde você tem legislações que tratam de problemas e não de ramos do direito. Ou seja, a Lei Maria da Penha tem direito civil, penal, administrativo sobre o problema da violência doméstica. O Código de Defesa do Consumidor tem direito civil, penal, administrativo para as relações de consumo. E por aí vai. De um lado, ok. De outro lado, como a gente já percebeu, onde está o espaço da doutrina, da jurisprudência e da praxe? Da prática do mundo dos privados. Elas também se manifestam hoje como fonte do direito e não encontram esse espaço. Tá? Então, é justamente tentar entender como que se pode resolver isso. Tá? Então, é um pouco essa a ideia que se coloca aqui, que o professor Grossi vai trazer, que justamente passa por uma leitura material da Constituição. Tá? Inclusive, os textos do professor Grossi posteriores a esses que a gente está lendo aqui, os textos mais recentes, quase contemporâneos do professor Grossi, depois de juiz da Corte Constitucional Italiana, reforçam muito essa questão, ou seja, que para além da Constituição texto, existe uma Constituição material, que é um conjunto de ideias, de valores, podemos até mesmo dizer, que são eles que efetivamente valem, ou seja, aqueles que são o núcleo duro de uma Constituição. Mais, inclusive, do que simples cláusulas pétreas no sentido formal, de que isso não pode mexer porque tem uma norma que diz que não pode mexer. Não, é porque simplesmente isso desmonta o sistema completamente. E é nesse sentido que alguns autores da ciência política e mesmo do direito tentaram apontar entre 2013 e 2018 uma ruptura da ordem constitucional. Ou seja, você não mudou a Constituição, mas o conteúdo da Constituição material talvez tenha mudado. Tá? Então esse é um aspecto interessante olhar. E como que isso muda? Para o mal ou para o bem, isso muda. E isso muda a partir de coisas como o que tradicionalmente a teoria constitucional vai chamar do princípio da razoabilidade. Ou seja, de como você constrói, inclusive existem modos técnicos de fazer a construção, aquela famosa construção em 3 passos, que vai entender a proporcionalidade, a adequação,
a razoabilidade no sentido estrito e por aí vai, né, onde você vai, de um modo, tentar ler os sinais dos tempos. Mas atenção, ler os sinais dos tempos, né, não significa, como diria um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que exista um órgão responsável por ser uma vanguarda iluminista. Ou seja, não é um órgão que dita a partir da sua própria consciência, ou seja, da sua própria vontade, é isso que é uma vanguarda iluminista, porque o iluminismo é isso, ou seja, a vitória da razão conduzida por uma vontade. É essa a ideia de fundo, e essa, inclusive, uma possível contradição do pensamento iluminista, mas é justamente o que o professor Grossi coloca muito na esteira de uma visão objetiva, que é essa visão de Santi Romano, né, de entender aquilo que a sociedade já aceita e buscar, né, dentro da constituição material desse Estado, aquilo que é possível fazer. E não impor mudanças a partir de um papel, né, sebastianista iluminado para se seguir em frente. Essa é uma diferença bastante importante, ou seja, de, por exemplo, de olhar uma decisão como a do Supremo Tribunal, que decide a favor da criminalização da homofobia, né, não apenas como uma ruptura do princípio da legalidade estrita, mas também de um lado, mas também não pensar como um fato de você ter um Supremo Tribunal que nos concede esse direito. Não, o que se coloca é um conjunto de práticas sociais que passam a ser respeitadas porque devem ser respeitadas. Então é um pouco essa a construção de fundo que o professor Grossi coloca. E é nesse sentido que a gente entende por que o professor Grossi valoriza tanto um autor como Giuseppe Capograssi, que é o filósofo do direito, o qual ele trata no 6º artigo. Tá? Muito brevemente, porque o professor Capograssi, infelizmente, é pouco conhecido no Brasil, tem pouca, salvo engano, pouca ou nenhuma tradução, né, do professor Capograssi. Então, aqui a gente coloca de modo mais estrito, né? Vai ser mais difícil vocês encontrarem. Mas, basicamente, essa ideia de experiência. O direito enquanto experiência. A ideia de experiência jurídica, o grande conceito do professor Capograssi. A ideia de negar essas abstrações das quais o direito permanece. Então, é esse o ponto que se coloca aqui. Então, é nesse sentido, tá, que a gente precisa enxergar essa questão dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos, eles são vistos a partir da experiência. O direito é experiência, o direito se constrói na experiência humana. O professor Grossi, volta e meia, utiliza as expressões como a carnalidade do direito. É nesse sentido. O direito se manifesta a partir do concreto. Tá? Então, é nesse sentido que, eventualmente, inclusive o professor Grossi, né, como ministro da Corte Constitucional Italiana, colocava o respeito à legalidade e à própria Constituição. Ou seja, não é que você, uma visão ordenamental do direito, pressupõe um desrespeito às regras escritas, mas é entender que a legalidade e a própria Constituição, o texto constitucional, eles estão imersos na realidade, eles são frutos de um contexto histórico e são lidos e relidos de acordo com as mudanças no devido histórico. Ou seja, uma leitura que leva a sério, né, os fatores básicos, né, da construção desse ordenamento jurídico e que não fique presa a abstrações ou modelos teóricos, ou seja, entre, né, o modelo teórico e a prática política, institucional, social, você fica com a prática. É um pouco esse o sentido, né, desse conjunto de articulação entre esses dois textos do professor Grossi. Para nós encerrarmos, eu acho que essa é uma discussão muito interessante de fazer nesse momento, algo que a gente talvez tenha falado um pouco menos ao longo desse curso, é o conteúdo do último texto, tá? Que é essa ideia, né, do direito, da relação entre o direito e a história. Tá? Aqui tem uma pergunta, antes de passar isso, fala que a pergunta da Clarissa que apareceu agora, eu consegui ler. Direito como experiência e empirismo? Não um simples empirismo. Tá? Depende como você encara empirismo. O empirismo de um conjunto de... se a gente pensa isso na ciência moderna como conjunto de práticas, né, a partir de modelos, cuidado, não é exatamente isso. A experiência no sentido mais concreto, no sentido de percepção da realidade. Tá? Ou seja, de você ler as normas de acordo com a realidade. Tá? E não ler a realidade de acordo com as normas. Digamos que é um pouco
essa a ideia, né? Ou seja, que o limite último da realidade é a realidade por si mesma, e não as normas. As normas servem para nos ajudar a pensar e repensar a realidade, mas elas não são o limite último. A experiência é o limite último, nesse sentido específico, ou seja, não é o empirismo de simples tentativa e erro. Claro que aqui, e nesse sentido o professor Grossi reforça bastante, né? Acho que é isso que eu quero dizer, esse empirismo com o simples fazer, diferente do simples fazer. O papel do jurista aqui é fundamental. O jurista é um mediador e por isso o papel cultural do direito, da história do direito, tem um papel importante nessa discussão toda. Para que não seja simplesmente um empirismo de fazer por fazer, fazer qualquer coisa. É justamente de tentar entender, né, como que a realidade se dá. Pergunta se a mutação constitucional seria um instrumento para isso, né? Em tese, sim. Em tese, sim. A questão é qual é o sentido da mutação constitucional. Ou seja, o sentido da mutação constitucional não é os ministros, por serem a vanguarda iluminista, decidirem o que deve ser feito ou não, mas é justamente, né, de como, né, você resolve, né, a questão. Né? Só para avisar que a live do Instagram está acabando, eu vou iniciar outra daqui a pouquinho para a gente começar a discussão do último texto, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui, vocês podem entrar de novo para a gente fazer a discussão final. Tchau, tchau.